capítulo de número 8, versículo de número 40 e 41, e versículo de número 51 e 52. Evangelho segundo escreveu Lucas. Entendemos então que Jesus ele vem em uma sequência de milagres, de prodígio, ao ponto que a fama de Jesus, a Bíblia diz que corre por Judéia, por Samaria e vai até os confins da terra. A Bíblia aqui, já no capítulo 8, no versículo 40, e aconteceu que quando voltou Jesus, dá-nos a entender que o verbo aqui voltar quer dizer retornar. Se nós entendemos que Jesus está voltando, se nós bem entendemos que Jesus já está retornando, entendemos então, concluímos que Jesus já esteve naquela cidade por alguns dias, por algumas vezes. E de maneira nenhuma Jesus naquela cidade, a Bíblia diz e não relata que Jairo queria ter um encontro com Jesus. Jairo de maneira nenhuma, pela primeira vez, e quando Jesus esteve naquela cidade, Jairo nunca queria ter um encontro com o Mestre. Porque Jairo, ele é uma pessoa intelectual. Jairo, ele era um empresário, uma pessoa de fama, príncipe da sinagoga, era líder, ele dirigia o culto. Quando as pessoas olhavam para Jairo passeando pela rua, algumas delas desejavam ter o que Jairo tinha. Mas por que isso? Porque Jairo, por ter dinheiro, por ter fama, credibilidade, ele tinha nome na praça. E algumas pessoas olhavam para Jairo e queriam ter, porque Jairo tinha o melhor carro, o carro do ano, tinha a melhor casa e no melhor bairro. Mas só que Jairo de maneira nenhuma, juntamente com seus amigos, queriam ter um encontro com Jesus. Mas um belo dia, eu começo a conjecturar e imaginar. E na família de Jairo ele não imaginava. Ele não escreveu isso na sua história nem na sua vida. Como hoje na família, quando o pai de família sai para a labuta, sai para trabalhar, a mulher que está em casa, ela prepara o café da manhã. Ali ele reúne com toda a família. O pai sai para o seu trabalho, os filhos vão para a escola. Eu acredito dessa forma, que ali todos reunidos, Jairo, tomando seu café, mas ele percebe então que a sua filha ainda não chegou, e não era de costume da sua filha se atrasar. E ele fica intrigado com essa situação, com essa circunstância, e ele pergunta à mulher, chama a menina. Imagino eu que a mulher, quando ela vai até o quarto da menina, a menina já está com o semblante caído, o olhar fundo pela dor da doença. Então ela grita, e chama Jairo, e Jairo vai até o quarto. Ele percebe então que a sua filha está gravemente doente, está moribunda. E por ter dinheiro, por ter fama, credibilidade na sociedade, Jairo busca os melhores médicos. Ele recorre à medicina, só que a medicina não dá jeito. Agora começa outra história na vida de Jairo, outra circunstância. Até então a razão de viver de Jairo era a sua família, era a sua filha. A razão de viver de onde Jairo sai da sua casa e vai para o seu trabalho, dirigir o culto, sorrir na rua para todos, era sua filha e sua família. Agora então está sua filha deitada em cima de uma cama moribunda, a qual a Bíblia nos afirma, quer dizer, moribundo, prestes a morrer. E a medicina, os médicos falam, Jairo, eu não consigo achar a doença, não tem jeito. Jairo então percebe, meus irmãos, que Jesus está na cidade. E quando Jesus chega na cidade, a multidão já está o recebendo. Mas que multidão é essa? É ex-cego. Que multidão é essa que estava esperando Jesus? Eram paralíticos, era prostituta, era viciada, era bêbado, alcoólatra, adúlteros, fornicadores. Mas já agora ele tem um problema chegar na circunstância que está passando a sua vida. Que problema é este? Devido ao seu estado, devido à sua pose, como Jairo chegaria até Jesus? Porque até então Jairo não se misturava com essa classe que alguns dizem
que era olhado como deslário, uma classe que a sociedade não queria por perto. Então Jairo, olhando para aquela circunstância, Jairo, eu não vou vacilar. Como seria se eu chegar naquela situação? Alguma daquelas pessoas, as pessoas viver no meio daquele povinho incrédulo, um povo daquele que, vamos ver lá o que Jairo está fazendo aqui. Mas quando Jairo então vai até o meio do caminho, percebe que lá tem cego, prostituta Jairo, fala assim: eu não vou até Jesus, eu retorno para a minha casa. E quando Jairo vai retornando para a sua casa, está o médico saindo: olha, Jairo, a situação da sua filha é crítica, não tem jeito mais. A sua história, se até então era a razão de viver a sua filha, a sua família, então você se prepare para o pior. Pode ser que a sua filha dure uma semana, pode ser que dure 2 meses, mas fala: não passa disso. E já conhece a fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres e prodígios. Já reconhecendo a fama de Jesus, ele fala: eu tenho que ir até o mestre. Até então Jairo não queria ir, mas Jairo, ele vai, e ele se prostra ao mestre. Às vezes assim na nossa vida, e eu começo a aplicar essa mensagem, que às vezes nós não se misturamos, às vezes por pegar o microfone e cantar bem ou pregar bem, ou por ter algumas pessoas na nossa retaguarda, que a sociedade dá uma credibilidade. Não queremos encontrar com Jesus, porque o dinheiro, os bens materiais são fortes, mas às vezes, meus irmãos, para ter alguma coisa para a nossa vida de Jesus, temos que quebrar essa barreira. Que barreira é essa? O orgulho, a vaidade. Como assim, pregador? Até então Jairo não queria se misturar, até então Jairo não queria ir até Jesus, mas então Jairo reconhece que ele precisava de Jesus. É isso que eu tenho que trazer nessa noite. Algumas pessoas estão passando por tantas dificuldades, e elas estão cientes que Jesus pode fazer. Ela tem ciência que Jesus pode realizar na sua vida, mas ela se coloca: eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu não posso na igrejinha tal, para lá pedir uma oração. Mas, meus irmãos, você tem que reconhecer que essa orgulho é vaidade, e até Jesus, e acreditar que Ele pode fazer na sua vida. Já não reconhece essa circunstância, e quando ele sai correndo pela rua, e eu imagino que os seus amigos: onde Jairo vai? Ele lança os pés do mestre. Quando ele lança os pés do mestre, ele fala: Jesus, entra na minha casa. Jesus, vai até a minha casa, porque a minha filha está prestes a morrer. Jairo quebra uma barreira, porque ele era culto, ele era teólogo, mas não teve outro jeito para Jairo. Ele teve que se misturar no meio daquele povinho, que por muitas das vezes ele se desprezou, que por muitas das vezes ele teve que se prostrar aos pés do mestre e falar: Jesus, entra na minha casa. E a Bíblia diz que Jesus vai caminhando, meu irmão. Quando Jesus ele vai caminhando para a casa de Jairo, a Bíblia relata que no meio daquela circunstância toda, no meio daquela cidade, a Bíblia diz que tem uma mulher. Não revela o nome daquela mulher. Certa mulher com fluxo de sangue, 12 anos lutando para sobreviver. A medicina não conseguiu dar jeito, e ela fala: se eu apenas tocar. Ela acredita: se Jairo foi até Jesus, eu acredito que esse homem pode fazer alguma coisa por mim. Se Jairo lançou os pés dele sem estar de humilhação, eu acredito que esse homem pode fazer alguma coisa por mim. Mas como a doença era considerada imunda, se alguém tocar naquela mulher ser imunda, se ela tocasse algum tecido
Aquele utensílio era imundo, mas ela coloca no seu coração: se eu apenas tocar, eu serei curada. E ela vai por detrás e toca. Jesus para. E quando Jesus para, imagino que Jairo: mestre, vamos para a minha casa, por que você parou? Jesus está parado, não, calma. É assim na nossa vida, oramos tanto, jejuamos para receber uma bênção, oramos às vezes para os nossos familiares para ser salvo, porque achamos que a circunstância, a realidade, ou pela nossa concepção, pela nossa ótica, não tem mais jeito. E às vezes: vai Jesus, vem Jesus, faz, e Jesus não faz. Mas, meus irmãos, é porque Ele parou para atender alguém. E nessa noite você pode estar se imaginando no seu coração, na sua mente: eu preciso de algo também na minha vida. Eu preciso que Jesus fale comigo nessa noite. Eu preciso que Jesus realize o meu sonho. E você parece que a mensagem não foi no teu encontro ainda. Mas eu tenho certeza que Jesus nesta noite parou para atender alguém nesta noite. Ele parou para atender alguém nesta noite. E aí a mulher, quando toca Jesus, alguém me tocou e pensa: não, mestre, a multidão te aperta, te oprime, e você pergunta quem te tocou. Mas alguém tocou não nas vestes, tocou no coração de Jesus. Nessa noite nós estamos aqui no culto. Às vezes você vem aqui, meus irmãos, mas eu não posso te dar. Mas o interessante é você colocar no seu coração: se eu apenas tocar. Eu não estou apenas ministrando a palavra, mas o interessante é que o Espírito de Deus está aqui. Aqui Jesus de Nazaré está aqui. Amém. Glória a Deus. Eu não posso fazer. O cantor não pode fazer. O irmão não pode fazer. Mas a Jesus de Nazaré aqui nesta noite que pode realizar. Não foi assim Pedro e João. Para o tempo ele estava lá o mendigo, o paralítico no meio da porta: me dá uma esmola, eu quero um dinheirinho. Mas Pedro olha para ele: eu não tenho ouro, rapaz, eu não tenho prata, olha para mim. E quando o paralítico olha para ele: olha, o que eu tenho na minha vida é maior do que o dinheiro. Levanta, rapaz, dessa cama, levanta desse chão e anda. E ele levantou em nome de Jesus. Às vezes você olha para uma igrejinha pequenininha, no meio de outras igrejas tão grandes, tão belas, tão formosas. Mas interessante, meus irmãos, que às vezes aqui não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, mas tem Jesus de Nazaré. O interessante na história é Jesus de Nazaré. O crescimento da igreja não foi em mensagem persuasiva, mas foi a respeito de Jesus de Nazaré. Daniel Nery, quando ele vem pregar, ele com a vinha, ele falou: Jesus salva, Jesus cura, ele batiza com o Espírito Santo. É Jesus que faz, é Jesus que realiza, é Jesus que tem, é Jesus quem pode. Às vezes subimos no culto procurando as melhores mensagens para comover o seu coração e esquecemos de Jesus. Deixamos Jesus de fora da mensagem, sem contar que Ele é quem dá a mensagem. Às vezes os pregadores ministraram a palavra do Senhor e praticar a palavra, nós estamos aqui regozijando, chorando. Mas se você olhar na mensagem, já ele falou de Jesus 1 minuto. Mas já ele foi atrás de Jesus, presbítero André. E quando Jesus vai à porta, chega na porta da sua casa, chega um que disse: é amigo de Jairo, falando: Jairo, não tem mais jeito. Está morta, Jairo. Imagino eu, conjectura que Jairo olha para Jesus falando: Jesus, pode voltar para esse mesmo caminho que você veio, que não tem mais jeito. Isso acontece lá no chinês. Que Jairo olha para Jesus e fala: não, Jesus, pode ir embora, não tem mais jeito não. Agora imagine o coração de Jairo, naquela circunstância.
Uma pessoa que está na sua retaguarda fala: Jairo, a sua filha está morta. Não tem mais jeito. Acabou, Jairo. Está aqui os músicos tocando. Já começou o cortejo fúnebre. Já está tudo preparado, Jairo. Nós, como seu amigo, já preparamos. É às vezes assim na nossa vida. Às vezes no nosso dia a dia. Da onde menos esperamos. Pessoas que tentam matar o nosso sonho. Pessoas que tentam matar a nossa esperança. Pessoas que tentam matar o nosso propósito com Deus, objetivos. Às vezes queremos crescer no Evangelho. Queremos fazer a obra de Deus e começam a invejar, mas não vai. Não adianta fazer isso, rapaz. Para por aí. Mas o interessante é que Jesus pega na mão de Jairo. E quando Jesus pega na mão de Jairo, ele está falando: Jairo, vem comigo. Vem comigo. Até então, na história de Jairo, quando Jairo se prostra aos pés do Senhor, você pode ver que Jairo conduz Jesus até a casa. Mas no meio do caminho, quando ele percebe então que a sua filha está morta, a história é outra. Jairo já não conduz Jesus até a casa. Agora é Jesus que pega na mão de Jairo: vamos, Jairo, até a tua casa. Às vezes assim é a nossa história, meu irmão, até nós caminhando com Jesus no meio do caminho. Conduziu Jesus até onde nós precisamos, até onde está o nosso problema. Mas conseguimos machucar. E a ótica humana não tem mais jeito, a circunstância da nossa vida acabou. Aí é o mundo que está olhando e fala assim: esse homem não tem mais jeito. Era Jairo, era a pessoa de nome, mas Jesus pega na mão dele: vamos, Jairo, comigo. O interessante é, meu irmão, no meio dessa história toda que eu estou ministrando aqui, é Jesus entrando em casa. Às vezes não é uma palavra que você vai sair daqui pulando, profetizando, mas é uma palavra que vai de encontro na sua alma. O interessante da história de Jairo não foi quando Jairo se prostrou aos pés do Senhor. O interessante todo da realidade da vida de Jairo não foi sua fama, não foi seus bens materiais, não foi o seu dinheiro, não foi o seu carro, não foi sua casa, mas foi Jesus entrando na casa de Jairo. O interessante da nossa vida, meu irmão, não é aquilo que nós temos. O interessante da nossa vida é Jesus dentro de casa. E quando Jesus entra na casa de Jairo, a Bíblia diz que ele não deixa ninguém entrar. Ele tinha 12 discípulos, mas ele deixou entrar só Pedro, Tiago e João. Por que isso? Jesus falando com aqueles que acreditam no milagre. E quando Jesus entra na casa de Jairo, ele diz para a menina: levanta-te e anda. Quando Jesus está em casa, meu irmão, milagres acontece. A Bíblia diz no Marcos, no capítulo 2, Jesus entrando em Cafarnaum, ele entra e repousa na sua casa. E quando nós olhamos para a realidade, para a história de Jesus, sempre vemos Jesus indo, sempre vemos Jesus voltando, mas agora Jesus resolve ficar em casa. Jesus não sai da sua casa. E quando ele sai da sua casa, ele algumas pessoas na expectativa que Jesus vai sair. Que quando Jesus sair, eu vou seguir Jesus. Mas chega um: cadê Jesus? Não, Jesus está em casa. E chega outro: cadê Jesus? Não, Jesus está em casa. E vai aglomerando uma grande multidão. Aonde está Jesus? Jesus está em casa. E quando Jesus percebe que a multidão está ali, ele começa a pregar a palavra. E ele pregando a palavra, vem 4 homens. E no meio desses 4 homens estão conduzindo um paralítico. Eles tentam entrar pela porta, não dá. Eles tentam entrar pela janela, não dá. A única solução é entrar pelo telhado. E quando ele lança ali o paralítico na presença de Jesus, Jesus fala para aquele homem: perdoado estão os seus pecados. Mas algumas pessoas começaram a ver: este pode perdoar pecado. Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus fala: que é mais fácil dizer para este homem: perdoado estão o seu pecado, ou falar para ele: levanta e anda. Mas quando Jesus está na casa, meu irmão, tem perdão de pecado, tem milagres acontecendo, tem glória, tem unção, tem santidade. O interessante da vida da igreja é Jesus em casa.
pessoas que não quiseram levar Jesus para casa. O interessante é Jesus na sua casa, meu irmão. O interessante é, meus irmãos, é Jesus em casa. Quando Jesus está em casa, Ele faz milagre. Hoje nós estamos aonde? Na casa de Deus. Se nós estamos na casa de Deus, é sinal que Jesus está aqui. E você pode falar o seu problema para Ele. Lança-lhe sua dificuldade até Ele. Eu sou aquele paralítico. Aquele paralítico simboliza as suas dificuldades na presença de Jesus. A mensagem aqui. E Ele entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e o pai da menina. E todos choraram e pranteavam. E Ele disse: não chores. Não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Riram de Jesus. Às vezes não riram de você. Mas Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender vidas que entraram aqui neste lugar. Pelo Espírito de Deus. Deus vai surpreender vidas aqui nesta noite. Às vezes você vem dizer: